Sou Altina Correia, sou diretora do Departamento de Investigação, Monitoração e Comunicação, que coordena a produção destas videoconferências ICAD. A videoconferência Jovens e Ecrãs, Smartphones, Videojogos e Redes Sociais. E esta videoconferência tem como objetivos proporcionar um campo de reflexão sobre o uso de ecrãs por parte dos jovens, em contexto de escola e fora de escola, e de uma forma assim mais geral, melhorar a literacia sobre estas matérias e refletir sobre esta realidade e pistas para a ação. Agradeço à Lúcia Oliveira, à Isabel Lopes, ao João Pereira, ao Pedro Aires Ferreira e ao Vasco Calado terem generosamente aceitado o desafio de estar aqui, seu tempo, para nos ajudarem aqui a refletir sobre estas questões que a todos respeito. Eu e a minha colega Carla Cachola iremos estar por aqui para apoiar naquilo que for necessário. Em termos de informações para quem está a assistir, os microfones e as câmaras estão desligados, portanto apenas a dos intervenientes é que podem ser acionadas. As perguntas que devem ser colocadas no chat. Nós vamos dar hipótese de 2 ou 3 questões ou observações, comentários que queiram colocar de viva voz, nós iremos dar essa possibilidade. O ícone da mãozinha nessa altura deverá ser acionado por vós e nós abriremos o microfone para que possam apresentar oralmente a vossa questão. Mais uma vez, em nome do ICAD, agradeço a presença de todos. Desta vez batemos um recorde na adesão de inscrições, tivemos que fechar as inscrições às 1000 inscrições, com medo que a plataforma fosse abaixo. Também sabemos que depois acabam sempre por muitas pessoas não conseguir assistir, mas digamos que é significativo este número de colegas e profissionais e pais, se calhar, e jovens também, que mostraram interesse em participar nesta videoconferência ICAD. Passo agora a palavra ao Dr. Manuel Cardoso, vogal do Conselho Diretivo do ICAD, para nos deixar aqui uma mensagem de abertura. Obrigada, Dr. Cardoso. Eu é que agradeço, obrigado a todas, a todos, obrigado aos que estão do outro lado do ecrã e que vão acompanhar a videoconferência. Neste momento já estão inscritos mais de 420, ou já entraram mais de 420 pessoas, e portanto é interessante ter esse registro. Quero agradecer a todos e quero agradecer à organização, por um lado, e a vocês que estão aqui para falar sobre estes assuntos. À Lúcia, à Isabel, ao Pedro e ao Vasco. Enfim, esperemos que o João Pereira consiga entrar, porque era muito interessante ter essa visão mais jovem. É verdade, e eu só queria deixar-vos 2 ou 3 palavras, que é esta problemática de podermos estar ligados à internet através do computador, mas também através dos smartphones. E com isso termos esta possibilidade de jogar, de entrar nas redes sociais, a uma evolução, as respostas que aparecem nos videojogos, a evolução é de tal maneira grande, como a influência nas redes sociais, que afeta o dia a dia de todos e de cada um. Nós temos isto no título, temos aqui os jovens e o ecrã, mas realmente são os jovens, os menos jovens e se calhar os que já foram jovens, né? Há aqui um alargamento a toda a sociedade destas questões, nomeadamente das redes sociais, os videojogos se calhar um pouco menos, mas em relação a esses em particular, a preocupação é cada vez maior. Eu ia brincar dizendo é cada vez mais maior, porque aquilo que nós realmente, aquilo com que nos confrontamos
é que se há 1 ano ou 2 anos atrás nos preocupávamos com os jogos de fortuna e azar, mesmo que fossem através da internet, mas eram jogos a dinheiro, neste momento os videojogos têm ou levam a comportamentos semelhantes e eventualmente a dependências com gravidades semelhantes. Portanto, esta preocupação é enorme, a evolução acontece a cada dia e é indispensável podermos fazer esta abordagem, esta discussão para que possamos acompanhar minimamente o que se vai passando. Minha primeira palavra é, portanto, por um lado, agradecer aos serviços por organizarem a videoconferência, mas em particular a vós, oradores, digamos assim, e ao Vasco que vai moderar, por se juntarem a nós, por poderem, digamos, trazer mais esclarecimentos, mais luz sobre isto que parece tão evidente, que vai afetar tantos e cada vez mais, criando dependência ou não, e por outro lado, esperemos que não, por outro lado é essa dinâmica, até onde é que vai o limite, sendo que os videojogos, os jogos, as redes sociais, não só fazem parte do nosso dia a dia, como é inevitável que façam parte do nosso dia a dia. Portanto, como é que nós conseguimos verificar, prestar atenção, testar limites e, ao mesmo tempo, depois disso, ajudar quem vai precisar de ser ajudado. Muito obrigado a todos, muito obrigado Vasco, muito obrigado Lúcia, Pedro, Isabel, enfim, e o João, se entretanto se lembrar de aparecer, muito obrigado. Muito obrigado, Alcina, e deixo-lhe a palavra outra vez. Espero que seja uma ótima conferência, vai ser com certeza, e com tantos participantes também demonstra a curiosidade e a vontade de aprender um pouco mais, e este é o nosso problema maior. Muito obrigado a todos, bom trabalho, boa conferência. Olá, muito boa tarde. Olá, João. Olá. Está Olá, com João, viva, dificuldades obrigado em- por teres ligado. O prazer é meu. Bem, então sem mais Força. demoras, sim, passo a palavra ao Vasco Calado. Antes disso vou apresentá-lo. O Vasco é doutorado em antropologia, trabalha em investigação em comportamentos aditivos desde 2001. É autor e coautor de diversos produtos de investigação, tanto de natureza qualitativa quanto quantitativa. Integra a equipa de investigadores da Unidade de Estatística e Investigação do Departamento de Investigação, Monitorização e Comunicação do ICAD e o Grupo de Trabalho Research, Innovation and Foresight da Agência Europeia sobre as Drogas. O Vasco vai encarregar-se da moderação desta videoconferência, mas começará por nos dar aqui um retrato da realidade nacional, com base nos dados dos estudos mais recentes realizados pelo ICAD, a partir do qual será dinamizada a conversa. Obrigada, Vasco, a palavra é tua. Bom dia, obrigado. Obrigado pelo convite. Vou tentar fazer uma moderação que contribua para que a conversa seja muito interessante, fluida, e vou fazer uma mini intervenção e depois farei algumas perguntas, lançando as intervenções iniciais. Portanto, nos últimos anos, os vários estudos que o ICAD tem promovido junto à população juvenil apontam no mesmo sentido. Seja entre os alunos do ensino público, os jovens de 18 anos ou os menores sob tutela, verifica-se uma tendência descida do consumo de substâncias psicoativas, enquanto os comportamentos aditivos sem substância, nomeadamente o jogo eletrónico, o jogo a dinheiro e o jogo de apostas, parecem tornar-se mais prevalentes. No último DDN, com dados de 2024, no que concerne ao álcool, tabaco e drogas ilícitas, registaram-se os valores mais baixos desde que o estudo é feito, enquanto é cada vez mais precoce a iniciação à internet e cada vez maior o tempo passado online. A percentagem de jovens de 18 anos que declara ter experienciado problemas decorrentes da utilização da internet nos últimos 12 meses passou de 23% em 2017 para 36% em 2024, com destaque para os problemas de ordem emocional, mas também a quebra de rendimento na escola ou no trabalho. A pandemia da Covid-19 parece ter contribuído decisivamente para tudo isto, e foi a partir daí que claramente aumentaram entre os jovens de 18 anos os problemas de ordem emocional, desmotivação, tristeza, solidão, ansiedade.
associados à experiência online. Uma análise recente mostrou que este tipo de problemas é cada vez mais transversal. Se em 2017 a experiência de problemas decorrentes da utilização da internet se concentrava num determinado tipo de jovens, nomeadamente estudantes universitários do sexo masculino e com muito tempo de exposição a ecrãs, hoje não é bem assim. E mesmo quem declara estar online menos de 1 hora por dia parece experienciar o mesmo tipo de problemas. Além disso, para lá de um grande aumento entre os alunos do ensino secundário e os jovens de 18 anos que já trabalham, hoje são as raparigas quem mais declara problemas decorrentes da utilização da internet. Já não se pode, portanto, falar de um único perfil e a dimensão problemática da internet parece afetar uma maior diversidade de jovens. E para discutir tudo isto e o seu significado e as suas implicações, temos connosco 4 convidados que, a partir da sua experiência pessoal e profissional, nos vão ajudar a refletir sobre o potencial aditivo deste tipo de comportamentos, a que devemos dar cada vez mais atenção e procurar conhecer melhor, sem tabus, preconceitos e juízos de valor. E, portanto, agora connosco temos o João Pereira. O João frequenta o 1º ano da Escola Profissional de Teatro de Cascais. Desde 2018 participa em publicidade, locução e dobragem de séries de animação. Já trabalhou com Filipe Laféria e em séries televisivas e novelas. A sua última participação foi no cinema, já este ano, na longa-metragem Dimensão S, em que a sua personagem, o Afonso, é alguém com problemas de dependência de ecrãs. E vou lançar então algumas perguntas que vão dar o mote para a intervenção inicial de cada convidado e que esperemos que seja uma intervenção entre 5, máximo 10 minutos, para que depois possamos ter tempo para responder e ter aqui uma conversa mais informal, menos estruturada, a partir das questões que esperemos virão de quem está a assistir. Portanto, qual é a posição dos jovens perante a discussão pública que está a ter lugar na sociedade portuguesa em torno dos riscos que o tempo passado online coloca, nomeadamente ao nível da saúde mental? Justifica-se o alarme social ou são os adultos que têm tendência a ver o mundo com um olhar diferente dos jovens, desaprovando à partida o que não dominam e compreendem? O que pode ser feito para os jovens serem mais ouvidos e intervenientes nesta matéria? Os jovens conseguem adotar estratégias de regulação ou sentem-se prisioneiros dos ecrãs, das inúmeras apps, do scroll e dos reels? Surpreende, João, o aumento dos problemas emocionais decorrentes da utilização da internet, identificado pelos nossos estudos? A vida online está cada vez mais tóxica? Ou há hoje um menor estigma em torno da saúde mental e os jovens estão mais despertos para o assunto e predispostos a falar sobre ele? Não sei se o João, entretanto, a ligação caiu. João? Alcina, esperamos mais um bocadinho ou posso... Pois, deixa, o João continua aí, eu acho que ele estaria só sem imagem. João, se quiseres falar sem imagem também não há problema. Tenta acionar o microfone. Se calhar passamos então ao colega seguinte e quando o João conseguir estar ligado, voltamos a eles com dessas questões. Pronto, eu vou apresentar então aquele que seguiria o segundo convidado, e neste caso então o primeiro interveniente, o Pedro Aires Fernandes. É psicólogo, psicoterapeuta e docente universitário com 20 anos de experiência no desenvolvimento de projetos em contexto autárquico no âmbito da prevenção dos comportamentos aditivos e dependências. Psicoterapeuta certificado, desenvolvendo atividade clínica com adolescentes, adultos e famílias, com intervenção em matéria de dependências online. Docente universitário na Universidade Europeia, coach e formador certificado. Integra a equipa formativa da Ordem dos Psicólogos Portugueses, ministrando cursos e workshops na área das dependências online. Autor de diversas formações, comunicações e publicações na área das dependências online, sendo coautor do jogo Missão 2025,
e do livro Promoção do Uso Saudável das Tecnologias. A sua mais recente publicação consiste no livro Guardar depois de escrever, o primeiro diário de escrita terapêutica português. E lança então algumas perguntas. Muito se tem publicado sobre os danos que o tempo de ecrã provoca nos jovens, nomeadamente ao nível da saúde mental. A maior parte dos estudos, no entanto, limita-se a comprovar uma correlação sem estabelecer verdadeiramente uma relação de causa e efeito. A partir da sua experiência, diria que são as novas tecnologias que comprovadamente provocam problemas ou são os jovens com problemas quem mais facilmente se envolve uma utilização mais danosa e compulsiva? Os jovens estão hoje despertos para a necessidade de adotar estratégias que permitam um uso saudável das novas tecnologias e, mesmo querendo, conseguem fazê-lo? Como é que os jovens dependentes de ecrãs lidam com o facto de tantos adultos terem uma utilização da internet igualmente excessiva e danosa? Enquanto sociedade, não deveríamos estar a discutir também, ou sobretudo, formas de regulação e de impedir a existência de algoritmos que contribuam diretamente para uma experiência online particularmente tóxica e compulsiva? Pedro, a palavra é sua. Ok, bem, bom dia a todos. Gostava de começar por agradecer o convite, é um gosto de estar aqui. Estava aqui a pensar e a ver, de facto, a quantidade de pessoas que estão aqui reunidas e as expectativas que estão aqui, de facto, colocadas em nós e na nossa discussão, mas ao mesmo tempo, portanto, a retirar-me essa pressão e substituindo pelo contentamento de ver tantas pessoas, não é? Tantas pessoas de sítios diferentes, foi aparecendo aqui em termos dos participantes. E isso é uma coisa que me deixa feliz, porque de facto esta é uma questão que nos une a todos e que nos chama a todos. É uma causa, verdadeiramente entendo como uma causa, e vou tentar dar o meu contributo. Vasco, com uma série de questões que eu coloco, que dariam para eu falar 1h30, e portanto eu vou tentar aqui responder a algumas das questões que eu colocou, perguntas que são muito interessantes e muito bem articuladas, que vão a pontos essenciais. Gostava só também de comentar, tentando ter alguma graça, que quando estava a fazer a apresentação do João relativamente ao adolescente, confesso que senti alguma nostalgia de também me gostaria de ter participado também na minha altura de adolescente e de jovem adulto nestas coisas para dar a minha perspectiva dos jovens, mas acima de tudo dizer que me parece muito interessante e espero que o João possa voltar a nós, porque de facto a primeira palavra devia ser dele, enquanto jovem, não que represente formalmente aqui os jovens todos, mas enquanto uma voz que me parece bastante relevante. Eu gostava de começar por dizer duas coisas, e vou pegar nas palavras do Dr. Manuel Cardoso, coisas muito simples, que todos sabemos, mas que me parece que são fundamentais para o enquadramento. Nós estamos numa fase em que as tecnologias vieram para ficar, esta é uma frase, um chavão que todos conhecemos, mas acima de tudo perceber que estamos numa fase em que a inovação e o desenvolvimento tecnológico estão a crescer de uma forma perfeitamente, como é que eu ia dizer, de uma forma que quase que nos deixa de boca aberta. Nós não estamos a falar só dos novos telemóveis que surgem, nós estamos a falar relativamente ao salto qualitativo que hoje as tecnologias têm, e se nós hoje estamos a falar de smartphones, videojogos e redes sociais, a introdução da inteligência artificial em todos estes contextos vai trazer-nos desafios muito mais difíceis e muito mais exigentes. A inteligência artificial em si não é uma coisa nova, penso que saberão isso. O que é novo é a utilização da inteligência artificial, o acesso à inteligência artificial por parte do cidadão comum. E isso coloca uma série de questões, até relativamente à regulação, que devemos pensar sobre ela e que eu irei desenvolver um bocadinho mais à frente. Um segundo ponto que o Dr. Manuel Cardoso falou, que também é muito importante. Esta não é uma questão, a questão das tecnologias não é uma questão exclusiva dos jovens, naturalmente. Eu também em consulta tenho hoje muitos adultos em processo psicoterapêutico que vão demonstrando comportamentos e, em alguns casos, mesmo dependências online. E, portanto, esta é uma questão de todas as idades, de questões de género, etc. É evidente que, quando falamos, e a ideia desta conferência ser relativamente aos jovens, estamos a falar numa lógica também de prevenção e estamos a falar também numa lógica, tendo aqui uma ideia de que nas idades mais jovens, crianças, adolescentes, existe uma maior vulnerabilidade do ponto de vista da capacidade de autorregulação, emocional, comportamental, para lidar com tudo isto. Ok? Mas estes dois pontos parecem interessantes. Passando para um terceiro ponto, que é as tecnologias tendem para ficar, nós todos estamos a aproveitar e a tentar aproveitar as vantagens que elas trazem e os benefícios.
O Vasco falou da época da pandemia e do Covid, e eu acho que nessa altura todos nós gostávamos muito de ter as tecnologias acessíveis para podermos continuar a ter aulas, consultas, comunicarmos uns com os outros, e portanto as tecnologias, é preciso ter este ponto. Vejo muitas vezes alguma tendência para uma certa diabolização das tecnologias que me parece contraproducente. E o discurso relativamente aos jovens que nascem com as tecnologias, que trabalham com as tecnologias, um discurso diabolizante, um bocadinho como era o discurso inicial na altura que se trabalhava as drogas, não parece-me contraproducente. Existem benefícios. Ao mesmo tempo que existem benefícios, existem riscos. E aqui começamos a entrar nas situações que riscos que têm a ver de várias formas e que têm diversos fenómenos, como o cyberbullying, o grooming, o sexting, ou seja, todos aqui que são aqui conceitos que eu vou agora aqui evitar estar a desenvolver por causa do tempo, mas para pesquisar, que são riscos existentes, são riscos evidentes, para além de um risco muito importante, e agora vou ao cerne da questão que o Vasco colocou, que é a questão da dependência online. Os estudos que nós vamos tendo, e eu tenho tido o privilégio de trabalhar com a professora Ivone Patrão do ISPA e colaborar muito na investigação que ela também vai fazendo, e com outros investigadores, de facto, pode haver aqui uma ideia, pode justificar algum alarme, que é a ideia que estamos todos dependentes de tecnologia. Nós não estamos todos dependentes da tecnologia, ao mesmo tempo, começam a existir estudos que mostram já percentagens significativas de adolescentes, de jovens adultos, que já vão evidenciando critérios que podem justificar uma classificação de uma dependência online. A questão que está aqui, e os estudos esses não mostram tanto essa parte, é que se existe ainda assim uma percentagem ainda mais ou menos restrita de pessoas que já têm uma dependência online, temos depois percentagens muito mais significativas de pessoas que fazem uma utilização excessiva das tecnologias. E, portanto, pessoas que não têm uma dependência online poderão vir a desenvolver uma dependência online. E nós sabemos, pelo trabalho, pelas pessoas que trabalham na área dos comportamentos aditivos e das dependências, o quão difícil é uma intervenção psicoterapêutica individual familiar em casos de dependência. Então, isto leva aqui a duas questões, não é? Se nós temos este conjunto tão alargado de pessoas que fazem uma utilização excessiva da tecnologia, e se calhar se todos nós aqui fôssemos fazer o exercício, aquele exercício clássico de contabilizar o tempo que estamos ao ecrã diariamente, tendo em conta as guidelines internacionais daquilo que deve ser o tempo que devemos estar online, se calhar muitos de nós vamos estar demasiado tempo ao ecrã. E isto coloca aqui uma questão muito importante, que é o tempo. O tempo é um critério importante, mas o tempo não é o único critério. E o Vasco falou de estudos, nomeadamente os estudos que vão demonstrando que estas novas gerações têm desafios acrescidos em termos de saúde mental, ansiedade, depressão. E há uma questão que os estudos têm vindo a mostrar que me preocupa particularmente. É que para além do tempo, que estão muitas vezes para além daquilo que seria desejável, uma das questões, e é uma das questões que em consulta é incontornável na avaliação clínica, é os motivos que levam as pessoas a estar tanto tempo online. É completamente diferente eu estar online porque trabalho, porque gosto de jogar, porque até estou nas redes sociais, mas isso não tem impacto na minha vida, porque quando me desafiam para ir fazer qualquer coisa, eu desligo-me, desconecto-me e vou fazer as minhas coisas. Outra coisa é quando nós temos, de facto, pessoas que utilizam as tecnologias porque encontram nas tecnologias a satisfação de algumas das suas necessidades e, muitas vezes, relatado nos estudos, alívio do sofrimento psicológico. E aqui, se nós temos estudos que mostram que as gerações, nomeadamente as mais novas, vão exibindo sinais muito importantes de sofrimento psicológico, e sabemos que o estar a jogar nas redes sociais e até agora os AI Companions, ou seja, todos estes chatbots que já vão até fazendo aqui algum tipo de apoio, não digo apoio psicológico, mas apoio emocional, nós temos os ingredientes todos para que possamos perder um bocadinho o fio à meada, perdoem-me a expressão, e entrarmos numa zona que eu acho que justifica um alarme, que é, e para vos dar um exemplo, muitas das situações que eu tenho em consulta de dependência online, a dependência online não é a perturbação primária. A perturbação principal é muitas vezes uma perturbação secundária que resulta ou de outro tipo de perturbação, ansiedade social, depressão, por exemplo, ou até de outros quadros que nós temos que ter muita atenção, que estão, e a investigação mostra que estão em comorbilidade com as dependências online, como, por exemplo, perturbações do neurodesenvolvimento, como o PHDA, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, e também o espectro do autismo, etc. E, portanto, isto leva-me ao quê? Concluindo aqui, Vasco, esta primeira intervenção. Todos nós temos um papel, em primeiro lugar, de agentes de prevenção.
Vi aqui muitas escolas aqui a aparecer, vi aqui pessoas de associações de pais, psicólogos. Todos nós temos um potencial nos nossos sítios de sermos agentes de prevenção. Não só de prevenção que seja promotora de uma utilização saudável e segura das tecnologias, mas também de prevenção de que muitas situações que já existem, casos de uma utilização excessiva, não venha a desenvolver uma dependência online, porque isso é muito mais difícil de tratar por uma coisa que o Dr. Manuel Cardoso disse que é muito importante. É que quando, por exemplo, noutras alturas falávamos de drogas e a questão da abstinência, o não termos o tabaco, não termos o álcool, isso é possível, não termos isso connosco, hoje a ideia de viver sem um smartphone, sem um acesso à internet, é uma ideia que me parece praticamente impossível. E, portanto, o trabalho ao nível das dependências sem substância torna-se muito mais difícil, porque quem tem dificuldade em regular a utilização que faz das tecnologias vai ter um trabalho mais exigente porque vai continuar a ter estas mesmas tecnologias. Só em situações muito extremas do ponto de vista clínico é que se faz uma abstinência total da utilização das tecnologias. Ok? E, portanto, pegando aqui numa palavra-chave, Vasco, a regulação é, para mim, a palavra-chave. Mesmo a questão que eu vou só introduzir, não vou falar sobre ela, sobre a questão da proibição dos telemóveis nas escolas. A regulação é uma palavra que envolve várias coisas. Envolve restrição que deve ser feita, e sou favorável a ela, em determinadas idades, em determinados contextos, e temos guidelines da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade, inclusive Portuguesa de Pediatria, de Neuropediatria, que nos dão indicação do tempo que em determinadas idades devemos estar online. Esta é uma parte muito importante, mas há uma parte fundamental que é na utilização das tecnologias que nós trabalhamos a regulação. Não é apenas na não utilização das tecnologias. E, portanto, do trabalho que vamos fazendo com todos, com os jovens e com os menos jovens, como o Dr. Manuel Cardoso, eu sou favorável que é na utilização regulada, na utilização supervisionada das tecnologias, que nós podemos estimular a promoção de uma efetiva literacia digital e de um pensamento crítico digital, que será obrigatório para todos nós, que somos hoje também cidadãos digitais, quer queiramos, quer não, já o somos. Obrigado, Pedro, pela intervenção. Já agora, quando eu falava na regulação, tinha a ver com a parte da indústria, que essa muitas vezes não é falada, porque nós regulamos aquilo que consumimos, no caso das coisas que... Mas aqui no caso da internet parece haver um livre trânsito para haver algoritmos de todo tipo e esquemas dentro dos jogos. Esse trabalho de regulação é fundamental. A questão é que esse trabalho, e temos bons exemplos, como por exemplo na área do álcool, o trabalho que o FNAS foi fazendo, nós temos que trazer as indústrias também de videojogos, e já temos boas associações que defendem a utilização de videojogos, mas uma utilização saudável dos mesmos. Temos que trazer essas estruturas para este debate. Seria muito interessante numa próxima videoconferência. Para quê? Porque não só para alertar para o papel que essas mesmas estruturas têm, e acima de tudo, porque essas estruturas também não têm interesse em que a utilização das tecnologias passe a ser um problema. Porquê? Porque isso também é contra os próprios objetivos dessa mesma indústria. E, portanto, eu acho que é possível, tal como foi feito no FNAS com as questões do álcool, pelo menos daquilo que eu tenho conhecimento, como o meu colega e amigo Raul Mel, daquilo que eu fui vendo, é possível trazer essas estruturas para fazermos uma regulação para todos, com todos, e não esquecendo uma palavra-chave aqui, que são as comunidades. Eu sou um homem que trabalhou 20 anos no poder local enquanto técnico, bem entendido, e as comunidades, as regiões são fundamentais, e temos aqui muitas escolas de todos os sítios do país, para que possam também, de acordo com as especificidades dos seus territórios, com as estruturas que neles estão, serem agentes ativos nesta promoção de uma utilização saudável das tecnologias. Okay. É esse o nosso objetivo. Bom, de todos. Eu ia passar para o João Pereira, mas entretanto foi abaixo outra vez. Portanto, se calhar deixamos o João para o fim e ele tentará comentar a partir da posição dele enquanto jovem o que foi dito uma vez. Bom, então, passo então para a convidada seguinte, a Lúcia Oliveira. É licenciada em Psicologia e mestre em Psicologia Clínica, a exercer funções no ICAD há 29 anos. Desde 2007 que acompanha adolescentes e jovens com comportamentos aditivos com e sem substância
no âmbito da prevenção indicada na consulta de adolescentes e jovens do CRI Porto Ocidental. Especialista em psicoterapia, psicologia clínica e da saúde e psicologia comunitária e psicologia da justiça pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e psicoterapeuta da Sociedade Portuguesa das Psicoterapias Construtivistas. Membro do grupo de investigação do Laboratório de Neuropsicofisiologia da Escola de Psicologia da Universidade do Minho. Lanço então algumas perguntas como mote inicial para a sua curta intervenção. Há traços em comum nos jovens que aparecem nas consultas com problemas de dependência de ecrãs? Quais são? Volto a repetir a questão que coloquei anteriormente. A partir da sua experiência clínica, são as novas tecnologias que comprovadamente provocam problemas ou são os jovens com problemas que mais facilmente desenvolvem uma utilização mais danosa e compulsiva? É fácil ou sequer possível fazer com que jovens com este tipo de problemas adotem uma utilização saudável das novas tecnologias? A partir de que idade deve ser trabalhada a questão dos riscos associados às novas tecnologias? Como conciliar estratégias preventivas e de capacitação com um contexto de quase pânico moral e alarme social em que parece haver um verdadeiro confronto geracional em torno da utilização dos telemóveis? Lúcia, a palavra é sua. Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite endereçado à equipa de prevenção do CRI Porto Ocidental e também a oportunidade que nos é dada de podermos contribuir para este debate e para desenvolver até novas ideias relativamente a este tema e às intervenções clínicas em torno dele. Por outro lado, também parabenizar a iniciativa, porque ela por si só já constitui uma estratégia de capacitação e de prevenção para a utilização de ecrãs, onde ainda há muito a fazer, claramente. E também aproveitar para cumprimentar todos os colegas de painel, o Manuel Cardoso e todas as outras pessoas que também estão a assistir e que nós não as vemos. Então, começando por tentar responder à questão que me endereçou, nomeadamente a de se existem traços em comum nos jovens que aparecem nas consultas com problemas de dependência de ecrãs, e sem querer cair no erro de categorização, eu poderia dizer que, em certa medida, sim. E para poder explicar um pouco melhor esta minha ideia, eu gostaria talvez de esclarecer portanto, qual é o âmbito das consultas que já existem, para poder chegar então aos pedidos e explicar um pouco melhor. Portanto, os nossos pedidos vêm sobretudo endereçados por pais, médicos de família, casas de acolhimento, onde os jovens estão institucionalizados decorrente de medidas de promoção e proteção, por equipas da Segurança Social denominadas como EMADs, portanto, equipas multidisciplinares de apoio aos tribunais e que, portanto, acompanham processos de promoção e proteção, e também jovens autorreferenciados. Convém aqui distinguir as duas faixas etárias, na medida em que dos 12 aos 17 vêm sobretudo encaminhados por outros, decorrente também do facto de serem de menor idade, e a partir dos 18 anos assistimos a uma maior procura por parte dos jovens, precisamente para o apoio direto a partir do nosso serviço. Aquilo que eu acho que é importante referir é que o pedido inicial, e tal como o nosso colega anterior falou, Pedro, na maior parte das vezes não é um pedido de apoio para uma intervenção dirigida ao uso excessivo ou eventualmente à dependência de ecrãs. É, na maior parte das vezes, um sintoma que aparece, mas que ao qual, digamos assim, estão subjacentes outras problemáticas e outras dificuldades. Portanto, a utilização de ecrãs surge como uma forma de estratégia, ou enquanto uma estratégia para aliviar ou lidar com sintomas que são em si menos fáceis e que muitas vezes nem são propriamente consciencializados,
devido à fase do desenvolvimento em que se encontram e que, portanto, são, de alguma maneira, colocados num segundo plano face a toda a outra exuberância de sintomas que podem emergir. Verificamos muitas vezes que são jovens que tentam, de alguma forma, fugir a realidades caracterizadas por angústias, onde emergem percursos complexos, caracterizados por descontinuidades desenvolvimentais, vulnerabilidades psicológicas e sociofamiliares de grandes dimensões, problemas de autoestima, percursos escolares caracterizados com sintomas ou sentimentos de desenquadramento escolar e insucesso escolar e estados ansiosos e depressivos, sentimentos de solidão, faltas de competências sociais. Portanto, na maior parte das vezes, isto surge agregado a problemáticas em si psicopatológicas, que depois nós podemos dar nomes associados às taxonomias, imagina perturbação de comportamento, perturbações do espectro autista, que muitas vezes não estão ainda diagnosticadas, e outros problemas desta natureza. O que é importante aqui dizer e deixar para concluir aqui a minha ideia é que, embora haja de facto casos de excesso, de uso excessivo dos ecrãs, na sua maioria a utilização excessiva e a dependência dos ecrãs surge quase como uma ponta de um iceberg. Portanto, onde os próprios jovens têm dificuldade de identificar e depois, em contexto de avaliação clínica e de consulta, passam a conseguir mentalizar muito melhor esta sintomatologia e compreender que a utilização excessiva do ecrã ou da tecnologia surge como uma estratégia e que de facto é uma estratégia rápida, fácil acesso e que não mobiliza muita energia e recursos por parte do jovem. Portanto, relativamente a esta questão de se existem traços comuns, podemos de facto assumir que na sua grande maioria, sim, e na sua grande maioria são sinais de sofrimento psicológico. Portanto, acho que relativamente a esta questão, e não sei, tempo ainda me resta, poderia resumir desta forma. Ainda tenho algum tempo, Vasco? Sim, 2, 3 minutos. Pois, vou tentar então, nem que seja introduzir um pouco esta outra questão que me fez, a partir da sua experiência clínica, são as novas tecnologias que comprovadamente provocam problemas, ou se são os jovens com problemas que mais facilmente desenvolvem uma utilização mais danosa e compulsiva. Não é? Eu acho que aqui temos que considerar ambas as hipóteses, nunca podemos excluir nenhuma, porque nós sabemos que os últimos dados dos estudos feitos em Portugal ou no estrangeiro acerca da saúde mental nos jovens e nos adolescentes têm-nos dado conta que tem vindo a piorar, através de um agravamento da sintomatologia depressiva, ansiosa, até penso agora no estudo feito com a equipa da doutora Margarida Gaspar Ramos, onde também a automutilação, que é um sinal muito grave de sofrimento psicológico, também tem aumentado na população jovem. Portanto, a questão aqui pode ser então vista desta forma. Há uma franja da população que de facto tem grandes dificuldades em lidar com uma série de vivências e por isso se traduz em sofrimento psicológico e que podem desenvolver uma utilização mais danosa ou compulsiva do uso dos ecrãs e, por outro lado, se não acautelarmos o desenvolvimento da criança desde que ela nasce até à sua adolescência, e não podemos esquecer que agora nascem num mundo onde já existem as novas tecnologias, se não acautelarmos, portanto, a supervisão e
introduzir as novas tecnologias consoante o seu próprio desenvolvimento neuroanatómico, emocional, físico, vão também esses jovens desenvolver problemas na utilização das tecnologias. Portanto, ambas as dimensões desta questão que o Vasco colocou têm que ser consideradas. Ok, acho que agora que me calo para dar a vez a outras pessoas. Muito obrigada. Obrigado, Lúcia, pela sua intervenção tão rica e interessante. Então, agora, se calhar, passava a palavra ao João para comentar estas duas intervenções, o que foi dito, e lançava então aqui, resumidamente, estas questões de... Os jovens conseguem adotar estratégias de regulação ou sentem-se prisioneiros dos ecrãs, das inúmeras apps, do scroll e dos reels? E, finalmente, se João se surpreende o aumento dos problemas emocionais decorrente da utilização da internet, identificado pelos nossos estudos. E, portanto, temos todo o interesse em te ouvir. A palavra é tua. Tens que ligar o microfone, está desligado. O João deve ter saído novamente, Vasco, se calhar Então, temos de avançar. Nós, na verdade, testámos estas comunicações e na altura resultou, mas neste momento o João está mesmo com dificuldade em participar. Se calhar avançávamos, Vasco. sim, ok. Então, antes de apresentar a próxima convidada, Isabel Lopes, queria relembrar a quem nos está a assistir que podem colocar as questões no chat, que depois desta primeira ronda inicial, então faremos uma conversa em função das questões que forem surgindo. Portanto, Isabel Lopes é licenciada em Ensino de Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Professora do quadro Nomeação Definitiva desde 2096. Foi coordenadora da Promoção e Educação para a Saúde entre 2008 e 2014. Concluiu uma pós-graduação e especialização em TIC, em Educação, pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e uma especialização em Promoção da Saúde e de Estilos de Vida Saudáveis pela Universidade do Minho. Desde 2014, em Mobilidade na DGE, colaborando no âmbito da promoção e educação para a saúde desde 2017, também no apoio à implementação da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, coautora do Referencial de Educação para a Saúde e do Manual para a Promoção de Competências Socioemocionais em Meio Escolar. Lanço-lhe então algumas questões que espero que sirvam de mote para a sua intervenção. A diminuição dos consumos de substâncias psicoativas entre os jovens e o aumento do tempo de ecrã, do jogo eletrónico e das apostas online é algo com que os professores se confrontam diariamente? Em que medida a comunidade educativa, e a DGE em particular, tem desenvolvido esforços para capacitar os jovens para os riscos que as novas tecnologias comportam? Que tipo de preocupações sustentam as iniciativas de cidadania digital que têm sido promovidas? Em que medida é importante que esse trabalho seja desenvolvido em parceria com os alunos, envolvendo-os na discussão pública que está a decorrer na sociedade portuguesa? Qual o papel dos pais e que tipo de trabalho a DGE tem desenvolvido junto aos encarregados de educação? Isabel, a palavra é sua. Ok, obrigada Vasco pelas questões, obrigada também pelo convite para estar aqui em representação da Direção-Geral da Educação, cumprimento os meus colegas de painel e cumprimento todos que estão lá do outro lado deste ecrã a ouvirem-nos, alguns deles estimados colegas, professores também, pais e alunos, pronto. Não querendo discriminar, mas é uma questão de empatia pelos colegas de profissão. Aquilo que se passa nas escolas, tentando começar a responder um bocadinho aos desafios e às questões que me foram colocadas, é um bocadinho o reflexo daquilo que se passa fora das escolas, não é? Na sociedade.
as novas tecnologias estão em qualquer canto, em qualquer espaço, e, portanto, os jovens, a redução do tipo de consumos, nomeadamente, por exemplo, o álcool, que eram consumos mais de âmbito social, ora, se os jovens estão cada vez menos nesse espaço social, obviamente que o tipo de consumos também muda. E obviamente que isso acaba por ter algum reflexo nas escolas e que os professores sentem isso, nomeadamente em termos dos padrões de sono. Muitas vezes os jovens estão até tarde agarrados a fazer scroll, não é? Ou a dedar, como há pouco tempo ouvi, e depois os padrões de sono refletem, implicam no seu aproveitamento escolar. Nem todos conseguem fazer essa conciliação e aí os pais também têm um papel importante em sensibilizar os jovens para as necessidades de cumprirem as horas de sono que são importantes. Já ouvi aqui, é verdade, não se pode diabolizar, porque todos nós dependemos hoje em dia das novas tecnologias, basta ver aquele dia do apagão em que de repente nós já não sabemos muito bem como é que havíamos de comunicar, nomeadamente com aqueles que nos estão mais afastados, não é? Como é que podíamos fazer passar alguma informação, mas também nesse dia do apagão eu lembro-me de haver muita aquela saudade de que, ok, houve de repente um espaço de socialização fora das redes sociais em que as pessoas foram para a rua e conversaram e se descobriram, coisa que de outra forma não aconteceria. Portanto, esta exposição aos ecrãs, esta dependência dos telemóveis também quebra um bocadinho esta socialização que é muito importante nos jovens, não é? Eles estarem uns com os outros e falarem presencialmente, isso também lhes permite desenvolver um conjunto de competências que lhes depois fará falta no dia a dia. E, portanto, daí eu acho que as pessoas sentem isto e tentam trabalhar isto, nomeadamente desde tenra idade, com o desenvolvimento do conjunto de competências socioemocionais que os habilite a serem menos dependentes das novas tecnologias e menos dependentes do feedback, do gosto, das respostas a que eles estão tão dependentes no imediato quando estão agarrados às novas tecnologias. Porque pelos estudos que até li vossos, do Scroll, o WhatsApp, estas redes de resposta imediata, fazem com que eles sintam algum conforto, porque alguém os ouve, alguém lhes está a responder, e quando isso depois não acontece, eles também ficam mais ansiosos, porque afinal a resposta já não está a acontecer. Portanto, é preciso que no dia-a-dia e em tempo real, quem está ao lado deles também lhes possa responder e lhes dar esse conforto, de lhes dar atenção, que eu penso que muitas vezes é isso que eles sentem. Em relação aos riscos, o que nas escolas é muito importante prevenir para os riscos que as novas tecnologias comportam, os riscos da partilha de dados, os riscos da partilha de imagens que foram partilhadas com eles e que eles depois partilham sem o consentimento. E agora estou a pensar em questões que nós trabalhamos muito ao nível da violência no namoro e da partilha de imagens íntimas, em que o facto de alguém receber uma imagem do seu parceiro ou da sua parceira não lhe dá o direito depois de voltar a partilhar essa imagem, porque essa imagem foi partilhada naquele espaço na base do respeito, na base da confiança, e depois se alguém quebra esse respeito, essa confiança, está a ter uma atitude que não é correta, e portanto muitas vezes nós também temos tendência a condenar, porque partilhou uma imagem que não devia ter partilhado, quando o que devemos condenar foi alguém quebrou uma relação de confiança e de respeito, não é? E foi divulgar uma imagem que tinha sido partilhada só consigo. Portanto, isto também é neste âmbito que nós também sensibilizamos os jovens. E nesse sentido temos realizado alguns webinars que fazemos mais ou menos a esta hora, e por isso alguns professores nos terem perguntado se podiam trazer turmas para assistir, para que os jovens assistam em direto e ouçam na primeira pessoa aquilo que nós estamos a dizer, e que depois fique espaço a seguir para que eles possam debater e refletir sobre aquilo que ouviram e aquilo que foram dizendo. E, portanto, fizemos já webinars que trabalham as questões da partilha das imagens, portanto, a violência sexual com base nas imagens. Fizemos também webinars com o Procurador-Geral da República para sensibilizar os jovens que, por serem jovens, não são impunes, portanto, eles são responsabilizados criminalmente por muitas atitudes que têm em meio digital, não é? E, portanto, é importante consciencializá-los de que têm que ser responsabilizados e que há formas legais de o fazer. Depois a DGE também partilhou no início de 2025 um guia de recomendações para a promoção do bem-estar em meio digital. Já falámos muito aqui
que não podemos fugir ao meio digital e, portanto, o importante é que nós estejamos bem e que haja uma relação de bem-estar quando estamos neste meio. E destacar aqui que nesse contexto dessas recomendações foram feitas folhas específicas, flyers, para alunos, para encarregados de educação, para diretores de escola, portanto, para o diferente público da comunidade educativa. Estão todas disponíveis online e, portanto, vocês podem fazer o download, consultar, coisas muito curtinhas. E, portanto, no fundo é um bocadinho isto que fazemos, que é esta questão de sensibilizar para a utilização correta da internet, a utilização responsável e também algo que eu em reuniões, em encontros com jovens, sinto que eles não têm a noção de que se eles encontram algo que não está correto, eles têm a obrigação ou o dever de partilhar, não é de partilhar, é de não partilhar, é de denunciar. Há pouco tempo nós vimos aquele caso de uma violação que alguém filmou e que depois foi partilhada por mais de 30 mil pessoas sem nunca ninguém ter denunciado isso. E muitas vezes os jovens não sabem que podem denunciar e não sabem que podem denunciar de forma anónima. E encontram na internet, no site da Procuradoria-Geral da República, do Ministério da Administração Interna, do próprio Instituto Português do Desporto e da Juventude, formulários em que podem fazer denúncias anónimas das situações que assistem e que presenciam e que eles próprios em consciência sabem que não são corretas. Portanto, em vez de partilharem, devem isso sim denunciar. Há um bocadinho a falta desta informação, quais são os números que podem fazer, que têm isso online, porque muitas vezes eles têm este acesso ao online, mas depois têm algumas limitações naquilo que o online também lhes pode dar. Não é limitações, eles esquecem-se que ali à distância de um clique também podem fazer uma denúncia de algo que viram e que não foi correta. Depois partilhar só também que no âmbito da cidadania digital há o Seguranet, que é um consórcio do qual a DGE que a DGE tem e que faz parte do Centro de Internet Segura, que é de âmbito mais alargado em termos europeus, e que há um conjunto de desafios que são lançados aos jovens, desde o primeiro ciclo até ao secundário, em que as turmas podem participar, em que os pais podem participar. Tem também desafios, tem também, sim, desafios às escolas em que eles podem identificar líderes digitais, porque nada como serem jovens a falar para jovens do que ser eu aqui a dizer, vocês fazem assim ou fazem assado. Se for jovens da sua idade que identificam os problemas que têm, que sabem que eventualmente soluções ou boas estratégias, eu acho que é um caminho que as escolas podem adotar também. A adesão aos líderes digitais, também no site da Seguranet encontram toda a informação. Tem academia para pais, eu já falei, tem os desafios. E já agora, em relação à outra questão que me foi colocada e que fala de se os jovens são envolvidos, o Ministério da Educação fez, nos últimos 2 anos, um conjunto de reuniões que denominou a iniciativa A Voz dos Alunos, em que eram os próprios alunos a levantar as questões que queriam debater e depois a debatê-las em conjunto. E, portanto, eu acho que dar voz aos alunos é importante, é algo que tem sido o chavão, nada sobre os alunos sem os alunos, porque eles têm uma visão e uma percepção da realidade muito diferente da nossa, porque a escola de hoje em dia já não é a escola que nós tivemos, mesmo enquanto professora nem sempre tenho essa sensibilidade daquilo que se passa entre eles. Partilhar só aqui, porque estão aqui muitos professores presentes, que a União Europeia, pretendendo dar exatamente voz a essas gerações, lançou um inquérito que vai estar disponível, acho que até 29 de setembro, para jovens dos 12 aos 17 anos, exatamente para recolher experiências dos jovens, isto muito também focado nas questões do ciberbullying, que hoje em dia é também algo que preocupa em termos de sociedade, em termos de escola, porque o bullying pode estar na escola e fora da escola, o ciberbullying está em todo o lado. E, portanto, tem aqui esta hipótese de desafiar os nossos jovens portugueses, a participar também neste inquérito e a dar algum feedback daquilo que é relevante em relação à visão deles do que
o bem-estar digital e a segurança em meio digital. Eu não sei se consegui cumprir tudo, porque entretanto eu vou fazendo assim uma mescla de assuntos, se houver algo que Não, depois estamos esteja em mesmo, falta, estamos mesmo a atingir o tempo e agradeço a sua fica intervenção. para outra. Ok, Sim. obrigada. Passava-lhes então a palavra ao João. Já não vou lançar mais questões, já lancei 2 vezes. Bom dia a E, todos. e pronto, João, a palavra é tua e diz-nos o que tens a dizer sobre tudo o que foi dito até agora. Desde já quero pedir imensa desculpa pelo incómodo. Tenho tido problemas de internet. Mas pronto. Quero dizer que acho que os telemóveis são uma parte importante da nossa vida, desde o meio escolar, social, ou mesmo para entretenimento. Mas acho que o problema começa quando deixamos de eles começarem a controlar-nos. Acho que muitos jovens, falo por mim próprio, sabemos que existe um problema com os telemóveis, com os jogos, mas não sabemos o que fazer. Muitas das vezes passamos horas a fazer scroll e nem nos damos pela falta do tempo e que o tempo já passou e que há muitos adultos também que fazem o mesmo. Sobre o que eu ouvi, eu acho que não há uma questão de proibir, mas acho que é sobre ter equilíbrio e ter momentos em que os devemos largar, metê-los de parte e basear-nos em outras atividades, o desporto ou mesmo socializar com, com pessoas que nós gostamos, sem ser só por meio digital. Acho que hum, quando os adultos dizem que nós somos os culpados deste vício ainda a acontecer e cada vez mais, acho que não se deve ser assim visto. Acho que não nos devemos ver como os culpados, mas sim como uma nova geração para resolver este problema e transformar em novas ideias e novos projetos para que não se torne um vício, mas sim um meio onde se possa recorrer e ajudar-nos em várias situações do nosso dia a dia. Obrigado, João. Eu queria dizer então, e sobretudo se temos mais alunos e turmas e professores, que se algum aluno quiser colocar alguma questão de viva voz ou por escrito, esteja à vontade, teremos todo o interesse. E então, agora ainda só nos surgiu mais uma questão, mas entretanto vou dar a palavra então ao Pedro, que tem ali um pedido de intervenção. Ok? Está ok? Desculpem. Eu pedi para falar porque estava a ouvir e gostei imenso daquilo que estava a ouvir. Gostei imenso de ouvir o João, ao mesmo tempo que me senti super incomodado com aquilo que ele disse. Esta ideia que, enfim, eu não vou desculpar os adultos todos, João, como é evidente, mas esta ideia de que possa existir um olhar sobre os mais jovens como culpados é uma ideia que me preocupa. E se isso existe dessa forma, eu acho que isso é a primeira coisa que nós temos que trabalhar. Eu, na minha perspectiva, quando falamos muito dos jovens, e de facto, há bocadinho justificava um bocadinho porque é que muitas vezes incidimos sobre os jovens, é exatamente o contrário. É exatamente por sentirmos que é uma geração que, pela sua vulnerabilidade natural da idade, mas também por todas as competências que também tem, desde o ponto de vista digital, humano, etc., precisa de ter condições para ter um desenvolvimento saudável, tranquilo e com uma relação com as tecnologias que seja claramente intensa, porque isso vai acontecer. Não vamos esperar agora que esta nova geração vá dizer que vai deixar os telemóveis de lado ou não jogar videojogos, etc. Tal como os adultos não o fazem também. Agora, a ideia de que possa existir, e estão aqui outros jovens a ouvir, sentirem que possam ser responsáveis e estão-nos a dar aqui imenso trabalho, é uma ideia que eu não partilho. E, portanto, eu, dentro daquilo que é a minha esfera de ação individual, nos trabalhos que faço com escolas, consultório, formação, isso para mim é um ponto-chave. E acho que isso pode ser um contributo muito interessante do João aqui. Será que nós, quando estamos a mostrar preocupação no nosso discurso, vamos passando por vezes de forma inconsciente uma certa culpabilização
E eu diria, se nós sabemos, e todos temos mais ou menos alguma ideia sobre isto, até relativamente às questões do desenvolvimento cerebral do próprio jovem, da capacidade de autorregulação, do córtex pré-frontal, que não está totalmente desenvolvido nestas idades, que é responsável pela tomada de decisão, pela avaliação dos riscos, pela impulsividade. Se nós sabemos que isto acontece, como é que nós podemos ter um discurso, nós adultos, não é nós aqui, um discurso culpabilizante? No fundo, quantas vezes estamos a exigir coisas, agora vou dizer a palavra desta forma, estamos a exigir coisas aos miúdos que sabemos que eles à partida nem têm capacidade para. Então o nosso papel é, até porque já passámos por isso, e hoje enquanto adultos, à partida, já temos as capacidades de autorregulação mais ou menos desenvolvidas e em funcionamento, o nosso papel é ajudá-los a que eles façam, não que se comportem de uma determinada maneira, mas que tenham um desenvolvimento adequado e saudável face àquilo que é a idade, que vai ter riscos. A adolescência é uma fase que tem riscos. A tecnologia tem riscos. E a questão que estamos aqui a fazer não é prevenir os riscos todos. É criar nos mais jovens e nos menos jovens. Tem casos de pessoas também de 60 e 70 anos com um quadro de dependência online, um conhecimento, uma literacia digital, mas acima de tudo um pensamento crítico que os permita retirar os benefícios e minimizar os riscos. Nós não estamos a falar de eliminar os riscos. E, portanto, ouvir o João, e acho que é um excelente contributo a dizer isto, nós, mesmo quem faz prevenção, todos nós, temos que ter a intenção que o nosso discurso não pode passar de maneira nenhuma uma culpabilização, porque senão, e só mesmo para terminar, estamos a fazer exatamente o contrário daquilo que queremos, que é afastá-los, que acontece muitas vezes, por exemplo, em consulta, quando tem jovens que vêm os pais, o grande propósito deles é retirar a tecnologia. O castigo automaticamente é retirar a tecnologia. E eu pergunto, porque é que os castigos, porque é que o objetivo é sempre a retirada e não uma utilização regulada? Isso leva às questões da proibição, que eu acho que seria interessante discutir, talvez num outro fórum, até que ponto a proibição, por si só, é eficaz. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Obrigado, Pedro. Lúcia, tem a mão levantada. Sim, agora ao ouvir o Pedro, surgiu-me aqui uma ideia também que eu acho que talvez seja importante ser veiculada, não é? Talvez este sentimento de culpabilidade que os jovens possam ter relativamente ao uso e de alguma forma induzida pelos pais, talvez esteja assente também na falta de literacia digital por parte dos pais, ou seja, o facto de não conhecerem bem como é que como é que as tecnologias funcionam, talvez os assuste um pouco e os faça desenvolver este discurso que em certa medida, se nós até nós que já temos muita experiência, sobretudo o ICAD, nesta área, também era um discurso, por vezes, veiculado, e que ainda é, em algumas situações, para o consumo de substâncias psicoativas, não é? Portanto, talvez aquilo que não é conhecido, que não sabemos lidar, que não dominamos, não é? Portanto, enquanto pais, se torne muito difícil de compreender e se atribua, talvez, ao jovem a capacidade de, sim ou não, utilizar, quando, como sabemos, de facto, as capacidades de autorregulação, como a colega disse, ainda estão a ser desenvolvidas durante este período. Portanto, gostava também de acrescentar que para estratégias preventivas é muito importante o apoio às famílias, aos cuidadores, para lidarem com isto. Portanto, o fosso que existe entre os pais e os filhos nas tecnologias e relativamente a esta área toda, precisa de ser um bocadinho diminuído para que os pais possam compreender e assim ajudar os filhos nesta supervisão. Alcione? Eu gostava só de pedir que, uma vez que também temos muitos jovens a assistir a esta conferência e têm referido algumas vezes a regulação e sobretudo a autorregulação, o que é que efetivamente querem dizer com isto?
O que é que quer dizer autorregulação para um jovem? O que é que quer dizer, o que é esse conceito? Se pudessem esmiuçar um pouco. Quem é que quer falar? Pedro? Oi, posso. Então, para os mais novos, diretamente simples, a autorregulação quer emocional, quer comportamental, resume-se de uma forma simples à capacidade que é perante uma determinada escolha, perante um determinado comportamento, ter a capacidade de parar, olhar para aquilo que é a decisão, pensar de uma forma simples nos prós e nos contras, nos benefícios e nos riscos, e ter a capacidade emocional de muitas vezes tomar decisões contrariamente àquilo que é a nossa vontade. Ou seja, quando eu estou perante um exemplo de, imaginem, estou numa festa e é-me oferecido uma substância qualquer, agora estou a falar nas substâncias, eu sei que aquilo faz mal, mas eu estou num ambiente de grupo, os outros estão a beber qualquer coisa ou estão a fumar qualquer coisa, eu também quero, mas eu tenho a capacidade de fazer dentro de mim este exercício de que é: será que vale a pena ter este comportamento? Será que vale a pena eu correr o risco inerente ao mesmo e tomar a decisão correta? A autorregulação é comportamental no ato em si, mas também é emocional, que é a capacidade de lidar muitas vezes com as emoções negativas, não recorrendo a uma coisa que há bocadinho a Lúcia disse, e as tecnologias aí é um exemplo, que é recorrer quer ao consumo de substâncias, quer aos comportamentos online, como forma, como estratégia não adaptativa, portanto, uma estratégia que não é eficaz para lidar exatamente com os problemas. Não sei se isto pode ajudar, não sei se para eles fica claro desta forma. Lúcia, queria Não sei se algum acrescentar alguma coisa? Não? É que o ainda tem as mãos levantadas. Obrigada, Pedro. Vasco, aqui só para também te dar aqui uma ideia, temos aqui um comentário de um colega já há algum tempo em que faz aqui a referência, ele não está identificado com o nome, portanto não consigo dizer como se chama. A proibição nunca foi o caminho correto, pois o fruto proibido é o mais apetecido. Será que os jovens não procuram nos telemóveis o que não encontram nas famílias? Tempo de conversa, dialogar sobre temas importantes, jogar, partilhar, brincar, são colocados em escolas destes pequeninos desde as 7 da manhã às 7 da noite. Portanto, isto é mais um comentário, não sei se do que uma questão, não é? Mas será que algum de vós gostaria de pegar? Pedro? Tem a mão levantada. Ok. Assim. Tenho. Ai, peço desculpa, vou tirá-la então. Mas tudo bem, não há problema nenhum, eu gosto de falar sobre estas coisas. E estava a ver outras mensagens, estava a ler aqui o chat sobre a questão da proibição. Eu acho que há uma questão. Eu acho que a questão tem sido colocada, eu já tive alguns fóruns públicos onde tive a oportunidade de dar opinião. Eu acho que a questão está colocada de uma forma que muitas vezes os adultos fazem, que é muito dicotómica. Ou proibimos ou não proibimos. E esta questão tem tanta complexidade que uma visão dicotómica sobre a mesma não é eficaz. Nem a proibição total, nem a permissividade total. Quando nós colocamos, e de facto eu também tenho colocado, algumas dúvidas sobre a eficácia da proibição, por exemplo, dos telemóveis nas escolas, em determinadas faixas etárias mais avançadas, não estou a falar jardim de infância, não estou a falar de primeiro ciclo, e até não estou a falar do segundo ciclo. A partir daí, é só neste sentido. A proibição deve ser entendida como restrição. A restrição é, em determinadas idades, em determinados contextos e em determinados momentos do dia, há de facto uma desconexão, um desligar dos dispositivos para podermos estar num contacto face a face. E eu sou perfeitamente favorável a isto. A questão que se coloca é que quando vemos, e tenho visto movimentos que querem fazer com que a restrição vá, por exemplo, até ao ensino secundário, uma proibição total, nós estamos a fazer uma coisa. Nós estamos a fazer com que até pode haver ganhos, e há estudos que já vão mostrando, eu estive a ler ontem alguns estudos internacionais sobre isto, pode haver até ganhos do ponto de vista do desempenho, dos miúdos estarem mais ligados uns aos outros, na relação face a face, mas a questão que se coloca é que na escola, e eu estou aqui a ver muitas pessoas em escolas, e eu valorizo muito o papel das escolas e da família, não podemos retirar do campo educativo este processo de promover uma educação digital efetiva.
Se eu não utilizo as tecnologias na escola, e se calhar há benefícios disso, vamos fazer com que será no espaço fora da escola, no contexto das famílias e noutros contextos informais, onde essa aprendizagem, essa relação se vai dar. E aqui, uma palavra de apreço às escolas e aos professores e a todas as auxiliares da ação educativa, aos psicólogos, que têm um papel fundamental nesta promoção de uma cidadania digital, de uma gestão saudável das tecnologias, e um trabalho que temos que fazer com as famílias para as apoiar também. Nós temos que ter noção que muitos dos pais e das mães não nasceram com estas tecnologias e com a internet, como é o meu caso, tiveram que fazer um processo de adaptação a todo um salto qualitativo que também muitas vezes é difícil. É difícil. E, portanto, o trabalho tem que ser feito quer nas escolas, quer nas famílias, quer, por exemplo, nos grupos desportivos. E isso passa por uma coisa também muito simples, que é, estamos a olhar muito para o online e temos que olhar muito para o tempo offline. O tempo offline tem que ter qualidade. Nós não temos que agora ir para os recreios, dar uma mão a um miúdo e a outro, vá, agora façam, sejam amigos. Os miúdos têm que fazer isso, e têm que brincar, e têm que ter tédio, e têm que inventar jogos e brincadeiras. Mas quando eu olho, por exemplo, a muitas escolas, em que os recreios são um vazio de convite a oportunidades de estar socialmente, e são apenas espaços onde se está, eu pergunto, quando se tira os telemóveis ou quando se restringe, não faria sentido ao mesmo tempo duas coisas. Preparar esses espaços para que possam promover ainda mais esta relação face a face. E, por outro lado, uma questão que também me parece muito simples, não esquecermos de que há muitos miúdos, eu tenho alguns casos em consulta, que a retirada, porque muitas escolas avançaram com a proibição até para o terceiro ciclo e até querem pensar no secundário, fez com que muitos miúdos que até já tinham algum tipo de dependência online estão a ter reações de natureza ansiosa, natureza comportamental a essa retirada. Essa retirada também tem que ser acompanhada e preparada. Não basta deixar ou retirar, é simplista. E isto, só uma última nota, Vasco, e peço desculpa por estar a demorar muito tempo, uma palavra de apreço ao papel das escolas, que têm imensas exigências, que nós pedimos imensas coisas às escolas, eu tenho perfeita noção disso. Eu fui ouvindo isso durante muito tempo, mas a escola é um espaço, por excelência, e o espaço familiar, para que se faça esta educação digital, a promoção da literacia digital. Não consigo conceber uma escola onde isto não é trabalhado. Senão o que é que vai acontecer? Até durante o dia na escola não há acesso às tecnologias e a partir daí, no resto do dia, pela noite dentro, vai-se consumir aquilo que não se consumiu durante o dia. E eu acho que esta é uma questão essencial, estando de acordo com a restrição em determinados níveis de educação e de ensino, nomeadamente as faixas etárias mais jovens, como é evidente. Porque senão, estamos a dizer a um adolescente que tu não te sabes regular. E, portanto, nós vamos retirar-te aquilo que te podes regular, mas não trabalhamos contigo para te ajudar a ser capaz de te regular. E eu acho que esta é uma questão central que nós não podemos fugir dela. Obrigado, Pedro. Isabel Lopes tem um pedido. Ok, obrigada. O Pedro já foi dizendo algumas coisas que eu ia dizer. Em relação à proibição de telemóveis na escola, não me vou aqui manifestar. Em relação à minha posição enquanto DGE, vou apenas pensar aqui o papel da escola é na sensibilização para os riscos, não é? E, portanto, o proibir na escola não implica que depois os riscos não fiquem fora da escola quando eles voltarem a agarrar nos telemóveis, não é? Portanto, aqui o objetivo da proibição tem que ser outro, tem que ser o de dar alternativas, como o Pedro também falou, para que eles encontrem outras formas de socializar que não passem por estar a conversar uns com os outros, estando lado a lado, através de mensagens de WhatsApp ou de outra rede social, não é? Que é o que muitas vezes os jovens fazem. Portanto, eles estão ali em grupo, num espaço comum, e estão a trocar mensagens pelo telemóvel em vez de estarem a falar. Eu penso que um dos objetivos, ou o principal objetivo, é promover esta socialização. Agora, as escolas, na sua autonomia, têm que realmente têm que dar este espaço, não é? Não basta tirar os telemóveis e depois dizer assim, pronto, agora conversem uns com os outros, quando eles não estão habituados ou não estão sensibilizados para isso. Portanto, há aqui um caminho a fazer, que temos que fazer todos. Nós, adultos, também o fazemos, e somos exemplos, e maus exemplos muitas vezes, não é? Portanto, a dizer eles, não façam isso e logo a seguir eu agarro no telemóvel e estou eu a fazer. Portanto, há que pensar que, em termos sociais, a escola é um espaço de educação, de sensibilização, mas depois eles saem da escola para fora e a mensagem não pode ser diferente, ou a proibição acabou ali ao portão e depois tudo começa outra vez e os riscos estão lá, não é? Portanto, aqueles que nós tivemos a sensibilizar e que quisemos cortar
dentro da escola, temos que os alertar que aquela proibição, entre aspas, independentemente aqui de haver escolas que eu já li de tudo, umas escolas em que os alunos concordaram e perceberam, e está ali uma dinâmica naquela escola criada em face do não uso do telemóvel, que toda a população respeitou, adotou e entendeu e aceitam. E aqui o aceitam é, ok, estamos a viver bem sem os telemóveis aqui dentro, realmente eles não estão a fazer falta. E outras não, portanto, eu acho que é um caminho que tem que ser feito, não pode ser radical e tem que haver essas alternativas, ou seja, nós temos jovens de bem com a vida, felizes, não podemos cortar-lhes os elos de ligação que eles tinham criado com os telemóveis, temos que lhes dar alternativas para que eles mantenham esses elos de ligação. E eu acho que é uma coisa que faz muita falta hoje em dia e que a gente ouve muito falar e que quase que se banalizou a palavra, que é a empatia, perceber porque é que as coisas estão a acontecer, tentar ver o lugar do outro. Nós somos a dizer, eles fazem isto e aquilo, então e eles estão a fazer isto e aquilo porquê? Exatamente como já aqui foi dito, se calhar as famílias não estão atentas, não lhes dão espaço para os ouvir, não lhes dão espaço para conversar, não fazem atividades em conjunto, há ali um espartilhar muito das relações também. Isto é um bocadinho uma reflexão enquanto mãe, enquanto professora, enquanto cidadã, enquanto aqui elemento da DGE, é um bocadinho de tudo, ok? Obrigada por me ouvirem. Obrigado. Eu acho que era muito interessante ouvir também o João sobre esta questão. Eu queria só dizer duas palavrinhas do ponto de vista pessoal. A minha filha, eu tenho de perguntar, a escola dela foi uma daquelas onde a proibição foi já no ano passado, dos telemóveis, e este ano ainda mais a sério. E perguntei-lhe como é que estava a decorrer. E ela disse-me que há uma única auxiliar que não deixa usar os telemóveis. Todas as outras têm mais com que se preocupar ou fecham os olhos e, portanto, entre a proibição decretada e depois proibição efetiva, vai uma grande diferença. Por outro lado, tem um professor novo que acabou de entrar na escola, de quem ela gosta bastante e que tem uma nova dinâmica e que fez um acordo com eles, que é se portarem bem e se a aula decorrer bem, sem intervenções a despropósito, etc., ele concede, não sei se são 5, 10 minutos no fim da aula de utilização livre, onde podem fazer o que quiserem, inclusive estarem nos telemóveis. E, segundo ela, tem decorrido bem a experiência e, tanto do ponto de vista do professor, como do ponto de vista dos alunos, portanto, tem sido um bom ambiente e eles, em função dessa recompensa, têm conseguido estar com atenção. Mas pronto, isto é são questões pontuais. Agora gostava de ouvir o João sobre esta questão, se pudesse ser. Estou aqui. Sim, concordo. Acho que é uma boa ideia. Estava a ouvir a Isabel. Acho que é uma boa ideia promover-se novas ideias e atividades para o uso dos ecrãs e também a comunicação. E acho que o nosso filme mostra muito isso. A amizade, a criatividade e até a inteligência artificial podem ser usadas para inspirar mudanças positivas. Obrigado. Nós temos aqui no chat dezenas de perguntas. E temos uma colega, Sim. Catarina Araújo, que gostava de colocar a questão de viva voz. Não sei se a Carla Cachola consegue Sim, dar-lhe o eu já dei microfone. autorização para a Catarina colocar a questão, é só do lado dela acionar o micro, por favor, e pode colocar. Muito bom dia a todos. Obrigada, João, pela tua partilha e pela coragem também por estares aqui a representar os jovens. Acho que é extremamente importante ouvir a vossa voz. Só para contextualizar, eu sou professora também, tenho a sorte de poder trabalhar também com jovens em contexto de clínica, portanto, mais no âmbito do apoio pedagógico, e deparo muitas vezes com jovens e muitas vezes com esta questão, tenho um especial interesse pela parte das tecnologias, da qual também trabalho e faço investigação nessa área, e muitas vezes questiono jovens, não sei ao certo, tu provavelmente disseste a tua idade, mas eu não sei ao certo qual é a tua idade, deduzo mais ou menos,
sobre os seus interesses. E eu tenho verificado, muitas vezes dizem aquilo que tu disseste. Muitas vezes passam horas nos telemóveis, mas muitas vezes estão no scroll. E eu questiono muitas vezes como é que eles fazem as escolhas em relação àquilo que vão ver. E a maior parte das vezes as respostas que eu obtenho, quer por rapazes, quer por raparigas, é que é o que me vai aparecendo. Até uma das vezes uma adolescente disse-me assim: eu vejo trolitadas. E eu, o que é isto de trolitadas? Depois fui pesquisar, que era grupos de piadas e de desafios que vão aparecendo, não é? Que eu nem sequer sabia. Assim como há outros termos que eu às vezes não conheço, não é? Como nas bandas coreanas, o fã, o maior fã, tem um termo específico, também fui aprender essas coisas novas. E quando eu tenho a sorte de que quando eu era adolescente já tive acesso às tecnologias. Posso dizer que eu, no meu quinto, sexto ano, e aqui assumo perante todos, o que eu fazia era, na minha hora de almoço, era a hora em que sabia que os computadores da minha escola estariam livres, porque senão na biblioteca, que era onde havia computadores, e eu no meu sexto ano o que fazia era guardava esse dinheiro do almoço, da senha do almoço, portanto nós somos adolescentes e já o fazíamos na altura, guardava a minha senha do almoço e durante essa hora ia para o computador, porque sabia que tinha os computadores livres, só havia meia dúzia de computadores na escola, no agrupamento, e ia para aquilo que tu não sabes o que é, mas as pessoas mais velhas saberão que era o MIRC. Eram umas salas a preto e branco, com grupos, pela primeira vez que se iam, fazer um chat. E porquê é que eu fazia isto na altura? Porque era a forma que eu tinha, eu não quero dar ideias aos jovens, atenção, que era, ia juntando esse dinheiro da senha durante a semana e depois uma vez por semana ia com os meus amigos almoçar lá fora ao café. Portanto, sem pedir dinheiro aos meus pais. E eu sei que todos nós já fomos jovens e fazemos estas coisas, etc. E também teve a sorte, a primeira vez que eu utilizei o computador foi em 94. Portanto, que a maior parte das pessoas, se calhar, e eu tenho 39 anos, por isso foi relativamente precoce utilizar um computador. E, portanto, sei perfeitamente o que é a novidade. E enquanto eu era adolescente, eu já tinha um computador, ainda que não tivesse em contexto de quarto, tinha um contexto da sala. Porque na altura os meus pais efetivamente tinham um computador num contexto da sala para ser mais controlável. Mas já nessa altura eu ia lá e fazia pesquisas e os meus pais não sabiam efetivamente o que é que eu andava a pesquisar. Portanto, já naquela altura, e muito menos era falado o que é que se andava a pesquisar. Agora é mais falado. Só que quando eu usava a internet, eu tinha que ir lá e colocar o que eu queria procurar. E o que é que eu noto nos colegas mais ou menos da tua idade? O que eles me dizem, e era isso que eu te ia perguntar, é que muitas vezes eles, quando eu lhes pergunto quais são os interesses, o que é que gostam, etc., o que é que eles vão à procura, a maior parte das respostas que me dão é que é o que aparece. Tu sentes isso, que é o que te vai aparecendo e que tu vais clicando, ou tu vais procurar aquilo que queres realmente ver? Então, desde já obrigado pela questão que me propôs. Acho que sim, percebo o lado deles do que vai aparecendo, porque existem muitas aplicações das redes sociais, como o TikTok e o Instagram, em que pelas coisas que nós pesquisamos, pelas pessoas que nós seguimos nas redes sociais, aparece aquilo que chama-se o que nós gostamos de ver. E e comecem a aparecer cada vez mais vídeos, cada vez mais publicações sobre isso, então é fazer o scroll e ou aparece uma coisa que não gostamos, pode vir a seguir, ou então estamos à espera sempre, pode vir uma coisa melhor, então vamos continuar a fazer scroll até nos fartarmos, mas na minha opinião eu tenho tentado corrigir isso. Acho que mexo no telemóvel e utilizo ele para as coisas que mais me fascinam, como o teatro, a música, as coisas que me fazem mesmo encantar. Então, tento também fazer esse scroll dessas coisas que me gostam, mas percebo sim o seu lado e o lado dos jovens que já recebeu, e acho que sim, acho que, acho que
foi uma questão importante e obrigado por me ter proposto. Obrigado, João. Uma vez que estamos a caminhar para o fim... antes disso, então, se o Pedro quer comentar algo, o que foi dito. Desculpem lá, mas de facto o estímulo é grande e a vontade é enorme. Eu acho que o João deu-nos aqui uma pista muito gira, muito simples, que é duas coisas. O scroll existe, toda a gente faz scroll, seja para ver gatinhos, seja para ver outra coisa. A questão é o tempo que dedicamos a isso. E sim, o algoritmo está feito para nos satisfazer por inteiro. Começamos ali durante 2, 5 minutos, passado um tempo já passou meia hora. Todos nós passamos por isso e todos nós passamos pela dificuldade que é parar. O que é que me pode levar a parar de estar a fazer scroll? O João deu um exemplo de uma coisa que me fascina. O scroll alimenta-me, mas não me fascina. O João, quando diz o teatro, a música, e esta é que é a parte essencial do nosso trabalho, é que os jovens, os mais novos e os mais velhos, tenham coisas na sua vida que os fascinem, que os preencham por inteiro, que os façam ter vontade de não estar a perder tempo a ver esses reels e ver essas coisas todas que muitas vezes não interessam. Porque eu posso estar a fazer um scroll e de repente começo a perceber, já estou aqui há um bocado de tempo e de repente lembro-me, olha, tenho a minha guitarra ali na sala, estou cheio de vontade e saio da tecnologia e vou para ali. Se eu não tenho estas coisas que me fascinam, garantidamente os vídeos dos gatinhos e das piadas e das outras coisas vão preencher um vazio que eu tenho dentro de mim. E portanto, esta então não é mesmo uma questão dos jovens. Porque como o João disse, as coisas também vão aparecer daquilo por qual eu tenho interesse. Estimular na vida, também offline, coisas que nos fazem sentir fascinados e que nos preenchem, é uma das medidas preventivas mais simples e mais completas que eu, e imagino que também a Lúcia também em consulta, trabalhamos muitas vezes, não as alternativas, não são alternativas, são tabuleiros de vida que fazem os jovens e os menos jovens vibrar. E a partir daí, a gestão das tecnologias é muito mais simples. Porquê? Porque eu já não preciso daquele preencher, como já não tenho esse vazio dentro de mim, eu já não preciso de preenchê-lo com coisas que de facto não acrescentam. Isto para dizer que o nosso trabalho nesta área, e a Lúcia também falou disso e fiquei satisfeito porque tem a mesma perspectiva, que é muitas das questões, há questões de perturbação de base. Se nós trabalharmos as questões de base, vamos trabalhar muito mais facilmente a questão da tecnologia. Porque se nós retiramos tecnologia para alguém que a utiliza como estratégia para lidar com sofrimento, se nós apenas a retiramos, e em consulta às vezes essa proposta pode surgir, nós estamos a tirar as estratégias que, mesmo não sendo adaptativas, são aquelas que ajudam a aliviar o sofrimento. Então vamos todos procurar coisas na nossa vida, todos nós, que nos fascinam, que nos fazem estar a trabalhar e pensar, epá, que bom que eu hoje tenho o ensaio do teatro, ou vou fazer tai chi ou outra coisa qualquer, que me dá vontade de estar a fazer coisas com outras pessoas e não estar constantemente, regularmente, habitualmente, mergulhado sozinho numa tecnologia. E eu acho que isto é que é importante irmos por aqui, porque senão estamos a contrariar uma tendência que é esmagadora, que é o algoritmo. Nós combater o algoritmo é encontrar algoritmos naturais da nossa vida que sejam mais interessantes do que aquelas coisas que surgem ali. Eu tenho esta perspectiva, não sei se é um bocadinho ingênuo ou não, mas pelo menos no meu trabalho, enquanto psicólogo e psicoterapeuta, é para onde eu vou. Porque quando nós vemos os miúdos de repente descobrem a cena que querem, seja em trabalho, os miúdos mudam e passam a ser donos de si próprios e utilizar a tecnologia e não serem utilizados eles próprios pela tecnologia. Obrigado. João, querias responder? Bom, então, assim, eu se calhar... Vasco, há aqui algumas questões que foram colocadas no chat, era não isso que sei se temos tempo de pedir eu ia uma ou outra. Ok, então vá. Eu ia dizer algumas questões que foram sendo lançadas no chat, foram muitas, e se alguém quiser fazer algum comentário muito curto, uma vez que também já estamos a aproximar do fim, estejam à vontade. Portanto, foram colocadas questões sobre as novas profissões ligadas à internet, os influencers, profissionais do jogo, portanto, a internet e esta coisa online aparece como uma forma de obter dinheiro fácil, de ganhar fama. A questão também do uso da inteligência artificial, por um lado na educação, mas também como substituindo o papel do psicólogo e para lidar com problemas de mal-estar psicológico.
Falou-se também no exemplo da proibição do tabaco e se isso tem funcionado, porque é que a questão dos telemóveis não proibidas não poderá funcionar igualmente, mas essa questão também já falámos. Qual é a vossa posição sobre as aplicações de controle parental? E pronto, e mais algumas questões, mas se alguém tiver algum comentário muito rápido, algumas dessas questões, estejam à vontade. Eu gostava só de fazer aqui um pequeno comentário que me parece oportuno. A proibição em tudo e em todos os níveis de desenvolvimento não promove a autorregulação. Portanto, aquilo que eu gostava de deixar é que talvez seja importante pensar nesta dimensão, porque proibir é colocar uma autoridade externa à pessoa. Ou seja, a pessoa, ou o jovem, ou a criança vai aprendendo a autorregular-se, que não é um autorregular-se, na verdade, que é alguém lhe impõe esses limites, essas regras. Portanto, este jogo entre ajudar a restringir, portanto, as coisas, mas a explicar como é que se desenvolve a autorregulação e dar oportunidades de autorregulação a uma criança é extremamente importante. Porque se nós só tivermos um controlo externo, e o mesmo se aplica a nós adultos, proibido de estacionar numa passadeira, nós temos que compreender qual é a utilidade disso e entender que essa nossa ação vai desenvolver uma série de benefícios para outras pessoas e para nós próprios. Portanto, é esta questão que eu queria deixar assim como um comentário final da minha parte e pronto, que acho que é sempre interessante pensar nisto. Obrigado. O Pedro e depois a Lúcia também têm direito a um último comentário. Portanto, podemos começar pelo Pedro. Ok. De facto, a conversa está estimulante e a Lúcia trouxe aqui uma palavra, até porque estava a ver aqui questões aqui no chat. Então, regular é proibir, não é proibir. O regular é definir regras. E é uma coisa muito simples. As regras, como em tudo na vida, não têm que ser vistas, e se calhar também o fazemos, a definição de regras. Quando pais ou professores impomos as regras a miúdos de 14, 15, 16 anos, quando as impomos, então nós que as definimos e impomos, estamos a fazer um mau caminho. As regras têm que ser partilhadas, têm que ser construídas em conjunto e tenho experiência em projetos e até em contexto clínico que quando os mais jovens participam ativamente nas regras, aderem muito mais às mesmas, por uma razão simples, identificam-se com elas e não é uma coisa imposta. E por isso é que, e pegando aqui nesta pergunta das aplicações de regulação parental ou de controle parental, em idades mais precoces eu sou altamente favorável às mesmas. Porquê? Porque quando estamos em idades em que a autorregulação, a capacidade de autorregulação que falámos aqui, não está ainda totalmente definida e solidificada, nós temos que ter e ser agentes de regulação externa. Uma aplicação pode ser uma excelente forma de operacionalizar as regras que foram definidas. Quanto tempo é que tu podes estar ao telemóvel por dia? Quanto tempo, em que horários? Que tipo de conteúdos é que podes ver? Se podes estar numa rede social ou não? Se podes jogar videojogos ou não? E se fizermos isto, desculpe o termo, mas numa reunião de família e definimos, ok, vamos falar de direitos, vamos falar de deveres, tal como fazemos para a escola e tantas outras coisas, nós podemos fazer isto para a tecnologia. E nas escolas também podemos fazer isto. Não me choca nada que haja escolas em que a restrição seja a regra, mas que possam existir momentos em que permitamos que os miúdos possam ter aos telemóveis durante X tempo. O Vasco falou de uma coisa, e eu vou ter que fazer um comentário, não sou nada favorável, para ser muito sincero, a que a tecnologia seja vista como recompensa. A tecnologia ser vista como recompensa não é um bom princípio, porque estamos a falar de uma coisa que tem um potencial aditivo, é a mesma coisa que cada vez que portas bem podes comer um chocolate. Não faz muito sentido. Eu percebo a intenção é boa, mas a questão que está aqui é, pode haver na definição das políticas da escola, até no campo da sua autonomia, momentos do dia em que possa haver algum tipo de acesso. Até porque, muitas vezes, o acesso na sala de aula, queremos o acesso na sala de aula, os miúdos trazem os telemóveis para a sala de aula, mas depois não podem sequer tocar para mandar uma mensagem ou para ver uma coisa qualquer. Temos que definir isto com eles.
E há muitos estudos, os estudos que eu estive a ler, muitos giros recentes sobre a posição dos telemóveis, um dos pontos era esse. Tem que haver um trabalho de toda a comunidade educativa para definir essas regras. Eu, há uns anos atrás, desenvolvi um projeto com o CICAD, na altura, o interlocutor era o Dr. Raul Melo, o projeto Escolas Online, e nós fomos fazer isso com as escolas no Conselho de Odivelas. Nós criámos ouvimos os professores, ouvimos alunos, ouvimos a auxiliares de ação educativa, ouvimos os professores, ouvimos os pais em focos de grupo, definimos um guião de boas práticas em termos de tecnologia, mas depois cada escola teve autonomia para aplicar e definir aquilo que acharia que era os direitos dos miúdos em termos de tecnologia e os deveres. E as restrições. Isto é que é a regulação. E quando fazemos isto, com toda a dificuldade que isto tem, porque sabemos que os mais jovens e os menos jovens vão querer continuar a estar online para não ir fazer outra coisa qualquer. Mas isso faz parte da essência do ser humano e nós temos que reconhecer isso. E, portanto, só uma última nota, este trabalho tem que ser conjunto. Eu percebo que possa haver diretivas até por via de legislação, mas eu vejo a legislação não como um fim, mas como o princípio de uma discussão que tem que ser levada de construção conjunta, de capacitação de todos os atores para uma gestão saudável das tecnologias. Obrigado, Pedro. Só uma nota, quando dei o exemplo desse professor, não estava a defender a utilização da internet, dos telemóveis como recompensa. Estava a dar um exemplo de como a proibição pode ser paradoxal e, portanto, pode ser decretada e, ao mesmo tempo, depois temos quem é responsável por implementar a proibição, que são os auxiliares, no caso, nos recreios, que não faz, e depois ter um professor que usa aquilo que é proibido como forma de, segundo ele, de ter um ambiente aula mais favorável. E, portanto, era nesse âmbito. E, portanto, agora queria dar também a palavra à Isabel Lopes para um comentário final. Pronto, só para, aproveitando esta deixa, eu também não fiquei um bocadinho pouco à vontade com essa partilha do Vasco em relação ao que se passava na escola, né? Porque há um regulamento, há regras para cumprir e quando são os professores que de alguma forma foram esse regulamento, acabam por abrir aí um caminho um bocadinho complicado. Mas acredito que a intenção foi boa e não tenho dúvida nenhuma disso e às vezes é preciso negociar com os jovens. E uma das perguntas que o Vasco me fez foi importante o envolvimento e a parceria dos jovens e, portanto, eu acho que aqui também nas escolas e nas famílias é importante que estas regras sejam definidas em conjunto com eles, para que eles percebam que não seja a mera proibição, mas o que está por trás da proibição. E eu penso que isso eles perfeitamente chegam lá, não é? Porque estão a ser envolvidos, estão a ser escutados, que é no fundo aquilo que eles querem, um bocadinho de atenção. Portanto, eu acho que envolver os jovens é fundamental na definição das regras, quer em casa, quer na família. E a terminar só com uma frase que eu ouvi de alguém e que não é minha, mas acho que é importante. Muitas vezes diz que a escola é a segunda casa e, portanto, para que a escola seja a segunda casa, a família tem que ser a primeira escola. E, portanto, aqui tem que haver um entrosamento e uma partilha de responsabilidades em muita coisa e também nesta área das tecnologias, do digital, porque ela está em todo o lado, desde casa à escola e durante o caminho também. Obrigada pela oportunidade e obrigada também aí pela partilha que o nosso jovem aqui fez connosco, pelo João, intermitente, mas foram contributos muito importantes e que refletem, por certo, a visão dos jovens que nos rodeiam. Obrigado. João, queres dar umas últimas palavras? Sim. Queria agradecer desde já à Isabel pelas muitas palavras. Acho que, para finalizar, acho que posso dizer que a tecnologia não é o vilão, mas que pode ser sim um problema se for usado em excesso. Acho que foi uma bela conferência. Muito obrigado pelo convite. E onde se foi discutidas assuntos muito importantes, ideias bastante corretas e gostei muito. Obrigado nós, João, pela tua participação. Portanto, antes de dar a palavra à doutora Alcina, tenho a dizer então que falámos de muitas questões, podíamos estar aqui a falar durante muito mais tempo, porque estas são questões complexas. Falámos muito sobre regulação,
versus proibição, quando tantas vezes a proibição é apresentada como uma solução mágica, como uma questão simples, quando no fundo é tudo muito mais complexo e tudo tem que ser um bocadinho pensado melhor. Temos que também, ficou patente a necessidade de conhecer, de fazer estudos, também de dialogar, de não entrar por juízes de valor, não haver confrontos geracionais e, portanto, eu diria que regulação é a palavra-chave. Parece haver um consenso entre todos os participantes e mesmo muitos daqueles que nos estão a assistir e, portanto, parece que ficou claro desta nossa videoconferência que é por aí também que teremos que ir. E pronto, da minha parte agradeço, espero ter contribuído, agradeço o convite, espero ter contribuído para tornar esta videoconferência interessante. E passo a palavra então à doutora Alcina. Obrigada, Vasco, obrigada pela tua moderação, obrigada a todos pela intervenção. Foi, na realidade, muito enriquecedor estar aqui, pelo menos para mim, nesta videoconferência, olhar para um ecrã, que não deixa de também ser paradoxal, não é? Efetivamente, os ecrãs podem ser nossos amigos. Foi muito interessante também todos os comentários que foram surgindo e também pedimos dar uma forma de desculpa por não ter conseguido responder a cada um deles. Muito rico também aquilo que nos foram deixando aqui. Deixámos os links que os nossos intervenientes também nos pediram e facilitaram, para facilitar o acesso a mais conhecimento por essa via. Agradeço a todos e passo a palavra ao Manuel Cardoso para as palavras finais para encerrar aqui estes trabalhos. Obrigada. Obrigado, doutora Alcina. Obrigado a todos. Aos participantes lá em casa ou noutro sítio, em frente ao ecrã, não é? À partida, quase todos em frente ao ecrã, alguns apenas som. Fiquei muito, não sei se diga, sensibilizado pelos participantes, nomeadamente de escolas, com alunos até também a participarem. Acho absolutamente interessante que tenha acontecido. E pelo número de participantes, quer dizer, que provavelmente são muito mais do que aqueles que fizeram a ligação. A discussão ela própria foi muito interessante. Acho que o Vasco fez um resumo que me parece que é isso, está bem, não posso criticar o resumo, naturalmente, mas eu fico com água na boca. Digamos, a questão é que nós estamos perante um desafio. O João, nesse aspecto, foi muito comedido, mas muito assertivo em todas as coisas que disse, mas nós estamos a viver desafios grandes, estas tecnologias, a internet que nos leva a todo lado, seja com a inteligência artificial, seja com os videojogos, seja das redes sociais, qualquer uma destas áreas de intervenção oferecem riscos, mas também potencialidades. Se nós olharmos minimamente, e Vasco, eu sei que vou entrar no teu campo, mas se nós entrarmos para aquilo que são os dados que temos, quer dos estudos em meio escolar, quer dos estudos na população geral que fazemos, e pensamos nesses problemas relacionados com o acesso à internet ou com o acesso a jogos, ainda que a nossa preocupação, reparem, nós estamos a trabalhar isto em 3, 4 anos, a preocupação que colocamos no jogo a dinheiro, para agora estarmos a discutir videojogos e depois da manhã, ou entre hoje e amanhã, vamos discutir a toxicidade no eSport. E, portanto, há aqui um caminho ou um crescimento de toda esta problemática, que não tem que ser problemática, a uma velocidade
absolutamente estonteante, que nos faz não conseguir acompanhar adequadamente na criação ou na definição de regras em relação a isto. O que ia dizer, ocupando o espaço do Vasco, é que nós temos, em relação aos problemas relacionados com o jogo, por exemplo, 1,8% de todos aqueles que jogam, e que são uma percentagem enorme da população. Portanto, quando nós falamos dos problemas associados, é evidente que não estão todos aí, mas estamos a falar de um grupo populacional, de certo modo, restrito para uma utilização muito mais lúdica e recreativa que a maior parte dos utilizadores tem da internet ou desta história dos jogos e eventualmente das redes sociais. Disseram, na minha perspectiva também muito bem, a regulação é indispensável e a regulação prévia ao lançamento dos produtos é absolutamente indispensável. Vamos ver, deixem-me só passar outra mensagem que me parece importante. Quando nós falamos de videojogos, os videojogos estão classificados em termos de acesso ou de acessibilidade, como estão os filmes que passam no cinema ou que passam na televisão, têm uma classificação. Portanto, alguém já se preocupou em regular para que cada idade tenha acesso a determinado videojogo que é mais adequado ou menos desadequado para aquela idade. Portanto, os próprios pais, os próprios educadores têm que ter isso em atenção. São apenas regras, mas são regras que existem e que devem ser cumpridas. A ideia é que nós todos precisamos de perceber o funcionamento também da indústria, das próprias tecnologias que vão aprendendo dessa inteligência artificial, mas cada uma das tecnologias que vai aprendendo com as tuas escolhas para te dar aquilo que tu escolhes habitualmente, portanto, para satisfazer aquilo que são os teus interesses. E isso que a indústria vai fazendo todos os dias tem que ser, não diria contrariado, mas tem que ser também ele regulado. Portanto, creio que aquilo que nós fizemos aqui, esta conferência, a mim sabe-me a pouco, fica muito, muito, muito ainda por dizer. Muitos pais continuarão ansiosos por saber o que é que eu faço e como é que eu faço. A qualidade de vida fora do ecrã tem que ser a garantia de que a vida no ecrã é um complemento dessa outra qualidade de vida, mas tem que existir a outra qualidade de vida. Eu não sei qual de vós utilizou o termo, não sei se foi o próprio João, que é o equilíbrio que é indispensável. Eu diria que nada é tão mau ou absolutamente mau ao ponto de ser proibido, mas tudo tem consequências que o desequilíbrio na sua utilização vai criar problemas futuros e é aqui que a coisa depois vai, desculpem a expressão, destrambelhar. É difícil, porque a evolução das tecnologias é tão rápida e tão grande, é difícil criarmos com o desenvolvimento regras de utilização, regras que possam orientar pais, educadores e os próprios jovens, se quiserem, para poderem, para que isto possa ser um desenvolvimento saudável, porque no fundo é isso que nós queremos, é que ninguém sofra por causa da utilização também das tecnologias. Foi um prazer estar com todos vocês. Muito obrigado aos oradores. João, permite-me um abraço especial para ti. Parabéns pelo trabalho no filme que nós vimos e que estivemos a ver juntos e, digamos, pelas mensagens que tens vindo a passar, que espero possam ser acompanhadas por outros jovens. Aos colegas mais Muito velhos. obrigado, Manuel. Um obrigadão também. Obrigado, João. Obrigado. Muito obrigado também, bem como a todos os professores que nos acompanharam, independentemente dos colegas ICAD. Alcina, a palavra é tua para fechar, se assim me entenderes. Muito obrigado a todos.
Obrigada, até à próxima. Então, adeus. Exato. Já tinha fechado o Dr. Cardoso. Adeus. Tchau, tchau, com licença.